Olá a todos e todas, sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro, nós já estamos no encerramento já do mês de fevereiro de 2021. Eu estou aqui iniciando, começando aqui para trazer um pouco de alegria, para esse domingo. Então, ouvindo um sonzinho que é importante assim para dar pelo menos assim uma animada aqui no nosso encontro de hoje, desse vídeo que eu estou gravando aqui no domingo, Como alguns domingos eu já tenho gravado assim a chamada Notícias de Domingo. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês, desejar ao mesmo tempo assim um feliz domingo. Eu sei que o domingo é um dia assim de encontros, isso que é o grande valor que tem no domingo, O encontro que eu digo entre famílias, Entre famílias, parentes. Nesse momento não dá para nós aglomerarmos, fazer festa, não é disso que eu estou falando aqui. Mas esse encontro de famílias são importantes, Nós temos que continuar valorizando esse tipo de coisa, apesar de toda a situação difícil que nós estamos vivendo no nosso país, mas a gente sabe que a grande força é a força da família, a força dos parentes. Mesmo quando tem alguém que de repente esteja doente, esteja passando por dificuldades, ou da Covid, ou de qualquer outro tipo de problema de saúde, nesse momento a união da família, o apoio da família é fundamental. Pois muito bem, eu vou iniciar então aqui com a primeira notícia, falando para vocês como que está a situação da Covid, Como que está a situação desse momento da Covid. O Brasil ultrapassa 254 mil mortes por Covid-19. Dias atrás, não tem nem muitos dias, que o comentário que se tinha, era que o Brasil iria chegar a 250 mil, o número de mortos. Agora já ultrapassou os 250 mil, já estamos nos 254 mil o número de mortos. Não é brincadeira, pessoal? Também com essa situação que nós vivemos aqui no nosso país, com esse tipo de política, é bastante complicado, para combater esse problema, essa pandemia, que, como diz o cientista, o neurocientista, o Nicoleles, que ele diz assim que nós estamos numa guerra, Essa é uma verdadeira guerra. E o governo não abre muitos olhos diante disso, diante dessa situação, vai levando a coisas assim meio que nas coxas, com má vontade, porque não acredita muito em tudo isso que está acontecendo, Mas está aí a situação. E agora, nesse momento, estamos numa situação de colapso, Muitos estados, inclusive municípios no Brasil, estão colapsados, com faltas de UTIs. Aqui no Mato Grosso, onde eu vivo, aqui no Mato Grosso, o governo do estado vai reunir com todos os prefeitos, de todos os municípios, para tomar uma atitude mais drástica, que é claro que essa atitude deverá ser pelo menos lockdown, Ou pelo menos tomar qualquer tipo de atitude para que não haja aglomerações, porque o que Brasil afora e Mato Grosso também está nessa mesma linha. As aglomerações estão assim correndo solto, Festas andam acontecendo,
E isso tudo vai cada vez mais aumentando, né, os casos e aumentando as infecções, né, pelo Covid-19. Então, essa é a situação muito difícil que nós estamos vivenciando. E além do mais, ainda tem essa nova cepa, né? Que ela é mais contagiosa, ela é mais perigosa e que no Brasil o próprio ministro Pazuello ele já disse, né? Já chegou a essa conclusão de que essa nova cepa e também os aumentos de casos, né, pelo Brasil já está assim basicamente ou praticamente pelo Brasil quase todo, né? Já está tomado, né, em quase todo o Brasil. Claro que tem alguns estados, algumas cidades que vêm sofrendo cada vez mais, né? E não é brincadeira esse tipo de situação. E em relação às vacinas, a gente sabe as dificuldades que vêm sendo enfrentadas, isso porque sempre o que é colocado até pelos especialistas, porque deveria, né, ter tomado assim, uma atitude mais assim, pensando mais no país, né, uma preocupação maior até por parte do governo federal, já desde o meio do ano passado, né? Já desde o meio do ano passado. Então, como se diz assim, essa atitude não foi tomada, né? A irresponsabilidade foi tamanha, e aí nós estamos então vivendo essa situação com poucas vacinas, né? O número de idosos não tem sido assim muito suficiente, né? É o que está sendo mais relatado, inclusive por pesquisas. Ainda faltam muitos e muitos idosos ainda para serem vacinados, né? Ou seja, vamos esperar que até o final desse ano consigamos, pelo menos nós, né? Consigamos assim ser vacinados. Essa é a situação que eu queria passar para vocês a respeito da Covid. Uma outra situação também assim que foi manchetes e foi muito debatido durante a semana diz respeito à imunidade parlamentar, o aumento da imunidade parlamentar, né? Isso é um projeto de lei que está lá no Congresso, né? E que o presidente da Câmara Federal ele tem assumido esse projeto, ele vem assim assumindo como se o projeto fosse um projeto muito importante, muito interessante para o país. E a coisa toda surgiu a partir da prisão do Daniel Silveira, né, que é aquele deputado que foi preso, tá, pelo STF. Então agora os parlamentares, né, não estou dizendo todos, né, mas quem defende um projeto como esse, eles estão agora muito preocupados, né, consigo mesmos, né? E a gente sabe muito bem que o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal, ele tem envolvimento com a justiça, né? Tem, como se diz assim, envolvimento com corrupção. Então o nome dele na justiça é um nome sujo. E no caso, igual por exemplo do Arthur Lira, a gente sabe muito bem que ele está pensando nele. E além dele pensar nele, ele está pensando também na proteção. Infelizmente existe isso, né? Porque ele foi eleito para isso, eleito com a defesa, né? Com todo o apoio do Bolsonaro. Ele foi eleito para isso, como presidente lá da Câmara Federal. Também tem como, assim, projeto de defender, né, de blindar, né, é uma espécie de blindagem isso daí, gente. De blindar também os filhos, por exemplo, do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Então, a previsão de tudo isso, desse aumento dessa imunidade dos parlamentares, tem a ver com isso. Para vocês terem uma ideia, até em caso de corrupção o STF não vai poder mexer
né? O STF não vai poder tocar em qualquer parlamentar, como aconteceu, por exemplo, com o Daniel Silveira. Nem em caso de que haja, como se diz, nem em caso de que haja flagrante, por exemplo, como foi o caso do Daniel. Nem nesse caso, tá? Então, essa é uma situação, assim, que inclusive os parlamentares, né, a proposta do Lira já era meio que a toque de caixa, né, aprovar esse projeto de imunidade parlamentar. Os deputados, né, que são de esquerda, que é de oposição, bateram duro e acabaram retirando, por exemplo, da mesa essa votação que ia ser meio que a toque de caixa, né? Precisa haver uma discussão maior, precisa haver o posicionamento, por exemplo, da população em relação a isso, o que a população acha e tudo mais. Tá, a outra questão é sobre o auxílio emergencial, que também foi notícia, né, durante a semana, e a chantagem do governo federal em torno dessa questão do auxílio emergencial. O governo ele apresentou sim uma proposta de auxílio emergencial e vejam bem, a proposta do auxílio é de R$250 que ele apresentou, tá? R$250. Segundo ele, a partir de março já vai começar a ser pago esse auxílio emergencial. Mas ao mesmo tempo que o governo federal apresentou essa proposta de auxílio emergencial, ele começou a fazer uma chantagem lá no Congresso, que para poder ele, né, dar esse auxílio, precisaria, por exemplo, que os congressistas aprovassem uma PEC, que é uma PEC terrível, que é chamado já, inclusive, o nome que é dado para essa PEC, a PEC da maldade, né? Porque essa PEC, ela prevê, né, retiradas mesmo, viu, gente? Retiradas por exemplo, de direitos, né? Retiradas de dinheiro da saúde e também da educação pública. Quando eu estou falando assim, retirada de dinheiro, porque assim, até pela Constituição Federal, a Constituição Federal prevê que tanto os estados, os municípios e também a União tem lá umas porcentagens que são repassadas, né? São repassadas para a saúde e para a educação. E quando a gente está falando da saúde, é o SUS, né? É o SUS que está em xeque nessa situação. Então, tem uma PEC lá, tá? Que é a PEC 186, e é bom que vocês prestem muita atenção para saber muito bem do que se trata essa PEC, né? Que é um projeto de emenda constitucional, que se ela for aprovada, eu vou falar para vocês, vai ser uma situação, se a situação está ruim, vai ser pior, né? Porque ela retira esses direitos, por exemplo, essas garantias, né, previstas pela Constituição Federal de repasses, né, que são repassados para a saúde pública e também para a educação. Dou um exemplo para vocês, para onde que esse dinheiro, por exemplo, é repassado. Ele é repassado, por exemplo, para o Fundeb, né? Com isso, acabaria o Fundeb. O próprio Fundeb que foi, inclusive, aprovado, né, o ano passado. Então, infelizmente, essa é uma das más notícias que eu teria que passar para vocês. Uma outra coisa é sobre a intervenção de Bolsonaro na Petrobras, né, que aconteceu esses dias. Bolsonaro, então, ele resolveu intervir na Petrobras por causa dessa política, que foi uma política abraçada por ele mesmo, né, junto com Paulo Guedes, essa política que nós estamos tendo aí, terrível, né, de preços, de aumento de combustível, do óleo diesel,
que cada vez mais vem aumentando, né? De acordo com as subidas de preços e tudo mais, tanto em relação ao dólar quanto o petróleo, né, a nível internacional. Mas é um tipo de política que se assume, né? Aí ele resolveu intervir, né? Ele demitiu o diretor, né, lá da Petrobras e resolveu colocar no lugar um general, né? Isso daí tem causado um conflito, uma situação bem complicada para o governo, a ponto de ter assim uma queda significativa, por exemplo, nas ações. O governo, ele perdeu, deixa eu tentar ver se eu acho aqui onde que está essa parte. Olha só, eu sei que a perda lá foi de 400 bilhões de reais que a Petrobras perdeu só nessa brincadeira, por exemplo, do Bolsonaro aí. Mas essa é uma notícia também que eu queria passar aqui para vocês, que acredito que foi importante. Uma outra notícia diz respeito sobre o caso do hacker, do Walter Delgatti. O hacker, ele vem passando por uma situação muito difícil. Primeiramente, para situar, o hacker aqui, o Walter Delgatti, é o hacker que é responsável, né, pelas mensagens contra o Moro, o Dallagnol, que todas essas mensagens foram reveladas pelo Intercept Brasil, né, que vocês lembram muito bem disso. Então, o hacker, a gente sempre entende assim que ele tem prestado um serviço muito interessante para a nação brasileira, pelo fato de ele revelar, porque é a partir dele que foi revelado toda essa operação criminosa que é a Operação Lava Jato. E ele vem sofrendo as consequências na realidade porque ele teve esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Então ele usa a tornozeleira eletrônica, ele está em casa, ele não está numa prisão, né? Mas é muito limitada a situação dele. Até para ele poder trabalhar é difícil, né? Até para estudar, né? Porque ele estuda, ele faz curso superior. E esses dias ele prestou ele concedeu uma entrevista, né? Que foi convidado pelo 247, e com isso o juiz, né? Deu uma chamada de atenção nele, numa audiência, né? Uma audiência pública. E lá o juiz reafirmou para ele que se ele continuar dando entrevista, que ele vai voltar para a prisão, que ele vai ser preso. É uma espécie de mordaça, então, ao hacker, né? Ao Delgatti. Então o Delgatti não pode falar, né? Não pode dizer o que foi que aconteceu, como que aconteceu tudo isso. Uma última notícia que eu quero passar para vocês diz respeito a uma pesquisa que saiu do IPEC, o Instituto IPEC. Tem aqui como resultado da pesquisa de que 61% não confiam em Bolsonaro e 58% desaprovam o modo como ele governa. Tá? Essa pesquisa, ela é muito interessante, tá? Então, pessoal, por hoje é só, ficou um pouco longo, tá? Mas eu acredito que um vídeo como esse, né, poderia ser como se fosse uma live, entendam como se fosse uma live. E desejo então um bom domingo para todos e todas vocês e até a próxima vez. E eu, assim, encerrando de vez, eu queria dizer para vocês que eu pretendo gravar meus vídeos. Eu vou limitar um pouco, porque eu estava gravando vídeo todo dia, mas eu pretendo gravar vídeo na segunda, na quarta, na sexta e no domingo, tá? Segunda, quarta, sexta e domingo. E ainda tem uma previsão da volta, né? Da volta às lives, se Deus quiser. Nós vamos voltar aí com as lives. Fiquem todos com Deus e até a próxima vez.